Graça e paz a todos, meu nome é Félix Silva, eu sou do canal Teologarte e estou passando por aqui para gravar mais um vídeo. Nesta feita, nós vamos mostrar para vocês alguns livros na área de espiritualidade. Todavia, antes eu gostaria de convidar a você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Então você que já tem um canal, ou até mesmo você que ainda não tem um canal, mas tem uma conta do Gmail, você já pode se inscrever no nosso canal. É muito importante que você se inscreva. Nós estamos no momento com 212 inscritos e a nossa meta é 250, isso mesmo. Então se você tem uma conta do Gmail, automaticamente você já tem um canal no YouTube. Você vai entrar no YouTube, vai lá em login, vai logar com seu Gmail, ou seja, com seu e-mail da conta do Gmail, e vai procurar o canal Teologarte e vai se inscrever. Então corre, não perca tempo, faça isso agora mesmo para que a gente possa bater a meta de 250 inscritos. E além de se inscrever, eu gostaria de convidar você também para curtir os vídeos, compartilhar nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram e nos diversos grupos de WhatsApp que você faz parte, e também ativar o sininho. Não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as notificações de informações referente a novos vídeos do canal. Então, se você ativar o seu sininho, o YouTube vai entender que você está tendo um engajamento com esse canal e automaticamente você vai começar a receber as notificações, tá certo? Joinha? Então vamos para as indicações de hoje na área de espiritualidade. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu não tinha o hábito de ler livros na área de espiritualidade. Eu confesso um pecado aqui, eu sempre tive um certo preconceito com livros na área de espiritualidade e vida cristã. Por quê? Eu sou acostumado a ler livros na área mais teológica e na área mais acadêmica, livros de hermenêutica, livros de interpretação bíblica, livros de exegese, comentários bíblicos, teologias bíblicas e diversos livros na área de teologia. Então, eu não gostava muito de livros na área de espiritualidade por ser uma escrita mais voltada para a prática de vida cristã. Eu sempre gostei de uma coisa mais técnica. Todavia, quando eu li a primeira vez um livro de espiritualidade, eu me encantei, gostei muito e não parei mais de ler livros na área de espiritualidade. Então, hoje, o que é que eu faço? Eu leio um livro acadêmico e em seguida, quando eu termino aquele livro, eu começo a ler um livro na área de espiritualidade. Então, sendo assim, como eu tenho me dedicado muito a essa área da teologia, que é a área da espiritualidade, eu gostaria de indicar para vocês alguns livros, não são todos, mas alguns que eu tenho na minha biblioteca pessoal na área de espiritualidade, e eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Se você não tem a prática de ler livros na área de espiritualidade, assim como eu não tinha, então comece a ler esses livros, comece a ler essas obras que são muito boas. Então vamos para as obras. Primeiro livro que eu gostaria de indicar na área de espiritualidade é o livro Meu Legado Espiritual, de James Houston. Meu Legado Espiritual, de James Houston. Esse livro, ele fala um pouco do legado espiritual deste autor ao longo da sua vida cristã. E esse livro aqui, ele foi lançado pela editora Mundo Cristão. Ele tem um total de 253 páginas. É um livro tanto teológico, que trata sobre a espiritualidade cristã, como um livro também experiencial e prático, no qual ele conta aquilo que ele viveu ao longo da sua trajetória como pastor. Então, é um dos livros muito bom. O James Houston tem outros livros na área de espiritualidade, mais específico, como oração, como felicidade e outros assuntos acerca da espiritualidade cristã que ele escreve, mas esse aqui, se você quer conhecer o James Houston, na minha opinião, é um dos principais livros que você deve ler. Então, James Houston, Meu Legado Espiritual, da editora Mundo Cristão. Lembrando que eu não estou ganhando nada de nenhuma editora, eu estou apenas indicando
para poder abençoar a vida de vocês que gostam de ler, trazendo indicações boas. Então, o segundo livro, vamos para o segundo livro, na área de espiritualidade, que eu gostaria de indicar, é o livro A Volta do Filho Pródigo, a história de um retorno para casa, do Henry Nouwen. É esse livro aqui, bem bonitinho a capa dele, editora Paulinas. Henry Nouwen. Henry Nouwen, há um detalhe muito interessante. Ele tanto é distribuído por editoras evangélicas, como também por editoras católicas. Muitas editoras evangélicas já publicaram material do Henry Nouwen e também muitas editoras católicas. A exemplo, a editora Paulinas. Então, nesse livro, ele vem trazer justamente ensinamentos acerca da parábola do filho pródigo. Ensinamentos na área de espiritualidade e de vida cristã. Porém, esses ensinamentos que ele traz e esses insights que ele tem não surgem a partir somente desta parábola famosa, mas também do quadro de Rembrandt, que é um pintor muito conhecido no mundo, que pintou A Volta do Filho Pródigo, que está aqui na capa, a pintura do Rembrandt. Então, é um livro bem fininho, ele tem um total de 157 páginas, você lê aí em 2-3 semanas, e é um livro que edifica muito a nossa alma, porque ele vai extrair lições através do exemplo do filho pródigo, do filho mais velho e do pai, e aplicar isso no nosso contexto atual. Então essa é a minha segunda dica de livro na área de espiritualidade, A Volta do Filho Pródigo, de Henry Nouwen. Seguindo, nós vamos para um terceiro livro, que é o livro do pastor Ricardo Barbosa, o livro O Caminho do Coração, ensaio sobre a Trindade e a espiritualidade cristã. Então, o Ricardo Barbosa, que, se eu não me falha a memória, é pastor presbiteriano, ele vai tratar nesse livro acerca da espiritualidade cristã e também a espiritualidade na Trindade. É um livro publicado pela editora Encontro Publicações. Ele tem um total de 205 páginas e o pastor Ricardo Barbosa é pastor há 25 anos da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, Distrito Federal, é coordenador do Centro Cristão de Estudos e autor de diversos livros na área de vida cristã e espiritualidade. Então, esse livro, ele é muito bom. E qual a proposta dele? A proposta dele é tentar, à luz da Bíblia, trazer exemplos e ensinar acerca da espiritualidade e como você aplicar essa prática espiritual no seu dia a dia. Então essa é a nossa dica, terceira dica do pastor Ricardo Barbosa, O Caminho do Coração, ensaio sobre a Trindade e a espiritualidade cristã. Mas seguindo adiante, nós vamos indicar mais um livro, também de um autor que a gente já indicou aqui, que foi a nossa segunda indicação, que é novamente o Henry Nouwen. Henry Nouwen. O título desse livro é O Curador Ferido, Ministério na Sociedade Contemporânea. O Henry Nouwen, como eu disse a vocês, ele é um autor holandês muito publicado em língua brasileira por editoras católicas e editoras evangélicas. E esse livro aqui é pela editora Vozes, que também é uma editora católica, assim como a editora Paulinas. E o interessante desse livro aqui é que ele é um livro que mistura espiritualidade com ministério pastoral. Então ele vai tratar muito aqui nesse livro acerca da vida do pastor e da espiritualidade do pastor. E existe uma frase nesse livro que essa frase me marcou muito. Foi algo que, quando eu li, eu tive um choque, porque o Henry Nouwen diz o seguinte, que o ministro do Evangelho, ele é aquela pessoa que, mesmo ferido, mesmo doente, ele foi preparado para curar. Então, o que é que ele quer dizer com isso? É que o ministro do Evangelho, embora esteja passando por dificuldades, mas quando ele for aconselhar alguém, quando ele for cuidar, tratar com alguém acerca de algum problema, embora ele esteja passando por problema, ele tem que estar preparado para curar vidas. É por isso que ele traz o título O Curador Ferido. A gente só não cura a ferida dos outros quando nós estamos bem de saúde. Nós curamos a ferida do outro até mesmo quando nós estamos doentes. Então é essa ideia que o Henry Nouwen quer passar. E esse livro é sensacional. Ele contém um total de
128 páginas. Você lê numa semana e meia. Tem aqueles que leem muito, né? Podem ler até mesmo em 5, 6 dias. O Curador Ferido, Henry Nouwen. Um livraço, muito bom mesmo. Um próximo livro que eu gostaria de indicar é um livro do Richard Foster, que é Santuário da Alma. Santuário da Alma, uma jornada pela oração meditativa. O Richard Foster, ele é um dos grandes autores na área de espiritualidade do meio evangélico. Ele tem diversos livros na área de espiritualidade. E este aqui, ele é muito bom pelo fato de ele tratar sobre um assunto que poucas pessoas conhecem, que é a oração meditativa. Aí você pode dizer, como assim oração meditativa? Ele propõe que em oração ou na oração nós podemos também meditar. E ele vai citar aqui exemplos práticos da vida dele de como aplicar essa oração meditativa. Ele diz que você, em oração, você louva a Deus, adora a Deus, fala com Deus, pede perdão, mas existe um momento na oração que você tem que meditar. E essa meditação, ela vem através do silêncio. E até mesmo você pode ler um versículo da Bíblia e em meio à oração meditar acerca daquele versículo, sobre as nuances daquele versículo. E em um determinado momento naquela oração você vai ter uma resposta de Deus para a sua vida através daquele momento de meditação. É aquela coisa, na oração você fala com Deus, mas Deus também fala com você. Então esta a proposta é de você meditar na oração e deixar Deus falar através da oração na sua vida. Então é um livro muito bom. Richard Foster, Santuário da Alma. Ele não somente traz a parte técnica e a exposição do assunto, mas ele também ensina você como praticar essa oração meditativa, e é muito bom porque isso enriquece a sua espiritualidade e enriquece o seu viver diário com Cristo. Correto? Seguindo, vamos a mais um livro do Richard Foster, que é Oração, Refúgio da Alma. Oração, Refúgio da Alma. Neste livro, o Richard Foster, diferentemente do Santuário da Alma, ele vem mostrar as diversas características da oração. Esse livro ele foi lançado pela editora Vida, assim como o livro anterior, e ele contém um total de 355 páginas. Então, nesse livro aqui, do Richard Foster, você vai aprender sobre a oração em 3 movimentos. O primeiro movimento é um movimento para dentro. O segundo movimento é um movimento para cima. O terceiro movimento é um movimento para fora. Então, ele vem falar neste livro sobre oração simples, a oração do desamparo, a oração de investigação, a oração de lágrimas, a oração de renúncia, a oração de formação e a oração de aliança, no movimento para dentro. Já no movimento para cima, ele vai falar de uma oração como adoração, oração como descanso, oração sacramental, oração incessante, oração do coração, oração meditativa e oração contemplativa. Quando ele chega no terceiro movimento, que é um movimento para fora, ele fala sobre a oração pelo comum, a oração de petição, a oração de intercessão, a oração de cura, a oração de sofrimento, a oração de autoridade e a oração radical. Então, tudo o que você precisa aprender sobre oração está nesse livro, de Richard Foster, Oração, o Refúgio da Alma. Uma ótima indicação. Ainda partindo para um outro livro do Richard Foster, ele já muda o tema. Naqueles 2 livros anteriores, eu mostrei que ele trata sobre oração, mas nesse ele vem tratar sobre a liberdade da simplicidade. Também, editora Vida, Encontrando Harmonia no Mundo Complexo. Existe um livro do Richard Foster, que foi o primeiro livro que eu li dele, que eu não estou deixando a indicação aqui, mas é muito bom esse livro, que é a Celebração da Disciplina, onde ele vem ensinar acerca das disciplinas espirituais. E uma das disciplinas espirituais que ele ensina no livro A Celebração da Disciplina é justamente a simplicidade. E ele vem mostrar no livro que eu falei anteriormente, Celebração da Disciplina, como o crente pode viver uma vida simples e o que é a simplicidade. Só que ele aborda de uma maneira muito introdutória. Só que nesse livro não. Nesse livro ele destrincha o que é a simplicidade e como viver uma vida simples para a glória de Deus. Então esse livro é um livraço.
principalmente porque eu acredito que na igreja evangélica brasileira atual, os crentes, eles precisam aprender o que é simplicidade e como se portar de uma maneira simples. Então, este livro é a melhor obra que trata sobre esse assunto de simplicidade. Richard Foster, A Liberdade da Simplicidade. Seguindo mais adiante, nós vamos para o penúltimo livro. O penúltimo livro, que é O Deus Esquecido, revertendo nossa tragédia ou nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, do Francis Chan, editora Mundo Cristão. Um livraço sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que ele diz, ou ele colocou esse tema como o Deus Esquecido? Porque o Espírito Santo e a sua atuação, ele é muito esquecida por algumas igrejas, principalmente igrejas de cunho cessacionista. O Espírito Santo, para muitos, é a terceira pessoa da Trindade, quando na realidade ele não é. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele não está em um grau inferior, ele está no mesmo grau de que Jesus e Deus. É o Espírito de Cristo. Então ele vem tratar e mostrar que o Espírito Santo, em muitos ambientes evangélicos, ele é esquecido, e que esses ambientes evangélicos precisam reatar essa comunhão e esse fervor pela pessoa do Espírito Santo através de coisas que são muito importantes para a vida cristã. Então, essa é a minha indicação. Mundo Cristão, Richard Foster, O Deus Esquecido, um livraço. O último livro é um livro mais pessoal e, ao mesmo tempo, um livro que traz uma leitura um pouco parecida com livros da área de ficção, porque até ele mostra, ou ela mostra, diálogos nesse livro, que é O Caminho do Claustro, de Kathleen Norris, O Caminho do Claustro. Então, nesse livro aqui, a autora, ela tenta passar uma experiência que viveu em um mosteiro católico. Um mosteiro católico. Você vai dizer, mas ela é evangélica, teve uma experiência no mosteiro católico? Sim. Ela vem relatar aqui acerca dessa experiência e como essa experiência, de alguma maneira, ela edificou a sua vida. Eu gostaria de dizer a você que está assistindo esse vídeo que a maioria dos autores da área de espiritualidade, autores evangélicos, eles sempre citam autores católicos. Por quê? Porque os autores católicos se dedicam muito ao estudo da área da espiritualidade. Então, no livro do Richard Foster, no livro de outros autores que eu citei aqui, você vai encontrar muita citação de autores católicos. Então, por isso que eu estou deixando também esta indicação. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nesse vídeo, o tempo que você gastou conosco aqui assistindo esse vídeo. Então, leia, busque comprar livros não somente na área teológica, mas também na área de espiritualidade, para que você possa conhecer mais dessa área, assim como eu estou conhecendo agora, e também ter uma vida espiritual mais florida, uma vida espiritual mais frutífera para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, eu fico por aqui, pedindo mais uma vez a você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Você que tem uma conta Gmail pode fazer isso, embora ainda não tenha um canal desenvolvido. Curta, compartilhe e não se esqueça de ativar os sininhos aqui embaixo para receber as notificações, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.